Beleza, pessoal. A gente já falou de entrevista, a gente já falou sobre diagnóstico, tipos de manchamento. Agora vamos entender os géis clareadores, tá? Pessoal, quais foram os dois géis que eu falei que a gente usa? Peróxido de carbamida e peróxido de hidrogênio, não foi isso? Beleza. Pessoal, o peróxido de carbamida, para ele agir, ele tem que se dissociar. Ele não pode permanecer peróxido de carbamida. Então ele vai se dividir em peróxido de hidrogênio e ureia. Tá? Então, sempre o que vai clarear é o peróxido de hidrogênio. Sempre. O clareamento se dá através do peróxido de hidrogênio. Tá? O peróxido de carbamida, para funcionar, ele tem que dissociar. Tá? Fique claro isso na cabeça. Então vamos lá. O tratamento deve ser realizado com peróxido de carbamida e peróxido de hidrogênio. Agentes que têm um grande potencial de oxidação. Observem, pessoal, o peróxido, qualquer peróxido, lá na química, na natureza, ele não tem uma boa estabilidade. Não tem. Tá? Então, quando ele entra em contato com o dente, o que acontece com ele? Ele dissocia. Ele vai se dissociar em quê, Rudá? Água e íons de oxigênio. Tá? Então, o oxigênio reativo, né, no livro vocês vão ver como oxigênio reativo. O oxigênio reativo, né, ele tem grande afinidade com as moléculas. Então, o que ele vai fazer? O manchamento, tá, na nossa dentina se dá através de cadeias carbônicas. Lembra lá que a dentina tem cerca de 18% de material orgânico? Lembram disso? Então, nesse material orgânico que eu tenho pigmentação dental. É nesse material orgânico. E esse material orgânico são complexos. Não sei se vocês vão lembrar lá na química orgânica, anel aromático, dupla ligação. Então, é aí que esse oxigênio vai entrar. Ele vai transformar essas moléculas pesadonas, grandes e complexas, em moléculas curtas e simples. Essas moléculas curtas e simples, elas têm um potencial de pigmentar muito menor. Então é através disso que nasce o clareamento. Tá? Esse oxigênio aqui, ó, ele consegue perfundir pelo seu esmalte, chegar na sua dentina e o quê? Clivar esse material orgânico, transformando eles em simples, tá? E menores, que não têm potencial cromogênico. É assim que funciona o clareamento. E pessoal, quais tipos de material que eu consigo encontrar nas dentais? Pessoal, aqui, ó, peróxido de hidrogênio. Eu consigo encontrar ele de 4 a 11,5% para utilizar na técnica caseira. Tá? De 4 a 11,5%. E para usar no consultório, de 20 a 38%. Peróxido de carbamida. Eu consigo encontrá-lo de 10 a 22% para caseiro e 35 a 38% para consultório. Atualmente no Brasil só se comercializa o 37%. Tá? Rudá, por que tanta diferença assim da concentração do carbamida para o hidrogênio? Pô, no consultório, no caseiro eu uso 10% como concentração mínima, já lá no hidrogênio eu uso 4%. Por que essa diferença? Por causa disso aqui de baixo, pessoal. O peróxido de carbamida vai se dissociar em cerca de 70% de ureia, tem livros que botam de 65% a 70% de ureia, e a 30% de peróxido de hidrogênio. Por isso essa diferença. Se vocês converterem isso aqui, você vai ver que vai dar quase a mesma coisa. Tá? Mas tem uma vantagem. Que vantagem é essa? Vem aqui na hora dos componentes. Olha lá. Eu falei que o peróxido de carbamida se dissocia em quê? Peróxido de hidrogênio e ureia. Pessoal, ureia colabora no controle do pH do gel no meio bucal. Qual a importância disso? Eu posso usar por mais tempo. É um gel mais estável.
Enquanto o peróxido de hidrogênio eu uso no máximo 2 horas, o peróxido de carlamida eu posso usar durante 8 horas, porque ele tem um pH estável. Lembra lá? O que é o clareamento mesmo? Tratamento estético, medicamentoso, dose dependente, dependente do tempo. Então, quanto mais tempo eu uso aquele medicamento, o que acontece? Melhora o meu resultado. Então, o melhor resultado você vai obter como? Com peróxido de carbamida. Tá? Pessoal, uma coisa liga a outra. O mais importante eu ensinar aqui para vocês é a base. É a base. É isso que é importante. Vamos lá, continuar. Amônia, pessoal, aumenta a permeabilidade da estrutura dental, facilitando a penetração do oxigênio. Pessoal, quantos porcentos mais ou menos a gente tem de material orgânico em esmalte? 1 a 2%? Concordam comigo? Beleza. Pessoal, esse gel não tem que chegar na dentina? Você acha que esse gel vai passar pelo meio da sua partícula de hidroxiapatita? Não. Ela vai passar onde? Onde tinha material orgânico. Tá? Na região interprismática. Já vou mostrar o que é isso para vocês. Então a amônia ajuda a degradar a região interprismática do esmalte, facilitando com que o meu gel clareador, na verdade, com que o meu oxigênio consiga ultrapassar e chegar aonde? Na dentina. Carbopol, pessoal, carbopol, a princípio parece assim, é mais um produtinho que não altera muito. Pessoal, o grande truque de algumas empresas está no carbopol, tá? Por quê? O carbopol, tá ficando aparecendo meus e-mails aqui agora, tá, pessoal? Eu percebi isso. Ainda bem que não tem nenhum problema. Então, olha só. Carbopol aumenta a viscosidade do gel. Pessoal, consegue perceber que isso aqui é uma gota? Pessoal, isso aqui é um material viscoso ou é um material fluido? Então, beleza, eu estou mexendo aqui na viscosidade. Por que isso é importante? Porque se eu estou fazendo um clareamento clínico com géis de alta concentração, se esse gel escoa, ele queima o meu paciente. E se eu estou trabalhando com gel pouco concentrado na moldeira, o que ele vai fazer? Sair da moldeira. Então, o gel tem que ser viscoso o suficiente, ele ajuda a fazer uma liberação lenta do oxigênio. Pessoal, se você liberar todo o oxigênio ao mesmo tempo, o oxigênio, um vai se ligar numa molécula, outro vai se ligar na outra, outro vai se ligar na outra, e o que vai acontecer com o resto do oxigênio? Vai parar lá na polpa. Então, quanto mais devagar eu liberar o oxigênio, melhor. Porque chega aqui uma moléculazinha de oxigênio, quebra essa partícula. Quebra essa molécula de carbono. Mas ela já está simples o suficiente? Não. Daqui a pouco, essa que sai, entra outra e quebra mais ainda aquela molécula. Tá? Então, a liberação de oxigênio tem que ser lenta e gradual. E o carbopol ajuda nisso. Além disso, o carbopol permite que os clareadores tenham aditivos. Que aditivos são esses? Viram que o efeito colateral mais comum do clareamento é a sensibilidade. Então o pessoal começou a adicionar coisas para controlar a sensibilidade, como o quê? Nitrato de potássio, que é um despolarizante neural, cálcio, tá? Com o intuito de fazer uma remineralização, ACP, que é uma molécula que ajuda a fazer a remineralização e obliteração, tá? Então, através disso, através do carbopol, se tornou possível a gente dar um próximo passo, tá? E reduzir sensibilidade durante o clareamento. Vamos lá. Falando em efeitos colaterais são muito importantes. É aqui que você ganha mais pacientes. Controlando efeito colateral. O mais comum, sensibilidade dental. Existe um mito, na verdade não é tão um mito, mas existe um senso comum que é clareamento da sensibilidade. Tá? A gente vai conversar sobre isso, sobre formas de você controlar a sensibilidade. Tá? Perda mineral do esmalte, acontece, perda mineral de esmalte, dentina, está narrado por diversos artigos. Aumento da rugosidade superficial,
Degradação de restaurações. Pessoal, lembre-se que resina é composta por quê? Material orgânico e material inorgânico, tá? Então, se o gel clareador age em material orgânico, degrada material orgânico, ele vai degradar a tua resina também. E no final disso tudo, eu tenho que fazer um polimento nessa resina. Eu não preciso trocar, mas preciso dar um polimento. Danos em tecidos moles, ela faz o quê? Quando está altamente concentrado, ela queima a gengiva do paciente, tá? Então, sensibilidade dental, pessoal, é onde mora o perigo. Tá? É aqui que o paciente consegue perceber as coisas. Perda mineral de esmalte dentina, ele não está sentindo nada, ele não está entendendo nada, está acontecendo micrometricamente. Aumento da rugosidade superficial, o paciente também não consegue perceber. Tá? E degradação das restaurações, ele percebe que elas se tornam um pouco mais abrasivas, e danos em tecidos moles acontecem quando você utiliza géis altamente concentrados e entra em contato com a mucosa do seu paciente. E olha lá, como evitar ou tratar efeitos colaterais? Olha lá, degradação das restaurações, o que eu faço? Polimento. Tá? Ao final do tratamento clareador, eu posso polir as restaurações novamente. Danos gengivais, eu posso trabalhar com géis pouco concentrados, aplicar corretamente o protetor gengival, importantíssimo, e confeccionar moldeiras de silicone bem adaptadas. Aumento da rugosidade do dente é inevitável, pessoal. Inevitavelmente, isso aqui vai acontecer. Tá? Por quê? Imagine o piso da casa de vocês. O piso. Cada lajota que tem é um prisma de esmalte. E o rejunte é a região interprismática. O seu gel clareador, para funcionar, ele tem que remover a região interprismática. Então ele vai tirar o rejunte da casa de vocês. Altera a rugosidade da casa de vocês se eu tirar o rejunte? Altera. Ele vai ficar mais rugoso? É isso que acontece. Tá? Mas esse material orgânico, depois de um tempo, ele retorna, tá? É reversível. Tá? E eu posso fazer um polimento coronário ao final da terapia clareadora. Desmineralização. Pessoal, eu tenho que selecionar do clareador. Também é uma prática dos dentistas, buscando resultados cada vez melhores. Às vezes o paciente já está satisfeito e o dentista, vamos mais uma semana, vamos mais uma semana. Vamos mais uma semana, depois a gente vai conversar sobre o tempo de clareamento. Vamos lá? Fazer uso de terapias dessensibilizantes. Tá, não, desculpa, sensibilidade. Como controlar ou evitar a sensibilidade? Utilizar géis pouco concentrados, eu já expliquei para vocês. Né? Preferencialmente peróxido de carbamida, pelo controle do pH. Fazer uso de terapias dessensibilizantes. Pessoal, isso aqui é interessante. Tá? Na UERJ a gente já usa há muito tempo uma terapia dessensibilizante que dá bastante resultado e reduz bastante a quantidade de pacientes com sensibilidade dental. Fizemos essa terapia, né? Fizemos esse protocolo de dessensibilização pautado em artigos da literatura, tá? Então funciona bastante, daqui a pouco a gente vai conversar sobre ela também. Tá? Essa terapia, esse protocolo de dessensibilização foi publicado numa das revistas do CRO. Verificar a presença de trincas, cáries ativas e exposições dentinárias. Tá? Pessoal, isso aqui é importantíssimo. Tá? Paciente com trinca, provavelmente esse oxigênio vai passar muito rápido pelo esmalte. Então ele vai chegar na polpa com bastante força. Assim como se você tiver cárie ativa ou qualquer exposição dentinária. Tá? Muito comum regiões cervicais, onde eu tenho retração gengival e exposição de dentina. Cuidado com isso. Tá?